Vamos lá então. Eu sou materialista. Não acredito em espíritos, em Deus, em coisa nenhuma. Muito bom. O que é que será que há então para mim do outro lado da vida? É uma pergunta parva, não é? Mas, com todo o respeito por quem faz esta pergunta, é realmente uma pergunta que não tem muito de lógico, porque a pessoa é materialista, ela devia estar em paz com ela própria, dizer, não acredito em nada, não há nada, não quero saber. Problema, é que quando a terra começa a fugir debaixo dos pés, o pessoal começa assim, pois é, se calhar esta história de ser materialista pode dar mau resultado, e alguém pode dizer assim, não, eu sou materialista e nunca perguntei isso. Tá, mas é porque você ainda não chegou ao momento em que, na verdade, pode acontecer que você faça essa pergunta. E essa pergunta, aqueles que são, sabe, materialistas assim ferrenhos, daqueles que não sei o quê, eles não confessam isso. Mas a pergunta fica lá dentro, às vezes, a comer, não é? Porque é uma, sabe, é uma depressão grande nós vermos que estamos cada vez mais velhos, cabelinhos brancos e não sei o quê, mais perto do fim, as doenças começam a vir, e a pessoa começa-se até a tirar para a frente. Eu vou mas é gozar até dizer chega, vou mas é comer e beber até dizer chega, não é? Gozar é brincar com a vida, aqui em Portugal, não é? O pessoal do Brasil tem outro significado. Mas então, a ideia é isso, nós chegamos a um ponto em que começamos a pôr em causa tudo. E da mesma maneira que os religiosos põem às vezes em causa a sua religião, isso é saudável, a pessoa tem que se perguntar, os materialistas também põem em causa a sua religião, que é o materialismo. Tá? Muito bem. Então o que é que há do outro lado da vida? A pergunta é muito interessante, sabe porquê? Porque até certo ponto, do outro lado da vida, nós vamos encontrar aquilo em que acreditamos. Porque do outro lado da vida, uma coisa é certa, a vida continua. Agora, o que as coisas são é muito plásticas, quer dizer, nós vamos construir dentro de nós a realidade que nós pensamos que existe, até certo ponto. Porque depois de certo ponto para lá, o que é, o que não é, não é. Agora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se a pessoa acha que do outro lado da vida ela vai encontrar um paraíso cheio de flores, cheio de passarinhos e cheio de pessoas bonitas e tal, se a pessoa merecer, ela vai ser levada para uma comunidade que seja parecida com isso. Porque no mundo espiritual há muitas coisas. Se ela acreditar que o mundo espiritual é um mundo altamente tecnológico, é um sítio onde as pessoas vivem com relógios de tecnologia do último tipo, telefones de tecnologia do último tipo, coisas enfim, mirabolantes do último tipo, de alguma forma a pessoa vai ser colocada num lugar onde a dimensão tecnológica no mundo espiritual, que também existe, tenha, digamos assim, uma prevalência maior na maneira do mundo espiritual se organizar em torno dessa situação. Porquê? Porquê? Porque, na medida do possível, no mundo espiritual, procura-se que a pessoa tenha o menor choque possível. Tá? Então, dentro daquilo que é viável, nós vamos encontrar do outro lado o tipo de vida que nós acreditamos que existe, porque nós afinamos-nos com determinada maneira de pensar, então, e eu sublinho sempre, na medida do possível, os nossos guias espirituais vão tentar colocar-nos numa situação que seja o mais parecido possível com aquilo que nós imaginamos que era dentro daquilo que é a realidade, dentro daquilo que é o nosso merecimento, dentro daquilo que é a possibilidade que nós temos, né, de ser postos aquilo ali. Portanto, porque é que nós queremos trazer esta visão? É que nós temos a obrigação de construir as nossas crenças. Tá? Porque as nossas crenças, elas são resultado da nossa educação,
são resultado, enfim, das pessoas que estão à nossa volta, são resultado do ambiente cultural, mas também são resultado do nosso estudo, da nossa reflexão, da nossa evolução, das nossas, digamos assim, idiosincrasias, das nossas particularidades, dos nossos medos, das nossas capacidades de resolver problemas. E as nossas crenças podem muito bem ir mudando ao longo da vida. E vão. Quando nós éramos crianças, muitos de nós acreditávamos no Pai Natal, Papai Noel, né, para o pessoal do Brasil. Muito bom. Agora já não acreditamos. Já vemos a coisa de maneira diferente. Tá? Muito bem, então há coisas que vão mudando, porque nós vamos ficando, bom, mais conscientes, vamos estudando mais, vamos conhecendo melhor aquilo que nos rodeia. Então nós temos o dever de educar as nossas crenças, está bem? Nós temos que educar a nossa maneira de pensar e a nossa religiosidade, porque nós todos somos naturalmente religiosos, isto é, nós temos a tendência de querer perguntar de onde é que eu vim, quem é que me criou e o que é que eu faço para me ligar ou para me religar, daí o termo religião, a esse ser que me criou. E cada um de nós vai optar por um caminho, né, para chegar, digamos assim, ao Criador, um caminho religioso. Então nós temos a obrigação de ir fazendo com que isso evolua dentro do nosso sistema de crenças. É natural e até é saudável que a nossa maneira de ver a vida vá mudando também no que diz respeito à forma como vemos a espiritualidade. Então, nós não somos obrigados a dizer assim, não, eu nasci naquela religião e vou ficar naquela religião até à morte. Às vezes não. Ou às vezes, dentro da própria religião que tem, a pessoa vai evoluindo. Como a própria religião também vai evoluindo, embora a religião, como é um conjunto muito grande de pessoas, né, demora mais tempo, anda para a frente. Mas a pessoa, né, pode passar de ser muito conservadora dentro da sua religião para ser altamente progressista dentro da sua religião e aceitar coisas dentro da sua religião que a maioria das pessoas até nem aceitavam. Ou pode até nem ser um materialista tão convicto assim, para encerrarmos aqui o ciclo de o que é que vai haver do outro lado da vida para mim, que sou materialista e não acredito em nada. Sabe, nós hoje temos que entender que é muito difícil nós sermos totalmente pretos ou totalmente brancos nas nossas maneiras de ver as coisas. Isto é, nós temos que entender que nem tudo é 0 ou 100, nem tudo é 8 ou 80. Então nós temos que nos dar o espaço necessário para refletir sobre as coisas e o materialista vai se calhar descobrir que o que ele está a tentar ser quando diz materialista é uma pessoa que não possa ser fanática e que não possa ser manipulada por pensamentos religiosos fanáticos. Agora a advertência é cuidado para também não sermos, digamos, manipulados por pensamentos materialistas fanáticos. E para terminar, para quem teve a paciência de vir até aqui, com o meu agradecimento, uma perguntinha que é esta: se você tivesse a seu cargo tomar conta do universo, tá? Alguém tem que, alguém tem que tomar, as coisas não acontecem por acaso, né? Muito bem, então alguém lhe perguntava assim, oh, meu amigo, como é que vai ser as pessoas quando acabam? A gente deita aquilo tudo ao lixo ou de alguma forma aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas construíram dentro de si próprias, vai se aproveitar para seguir em frente, para, né? E aí a própria ciência tem um postulado, tem uma afirmação que diz que na natureza nada se perde
nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier que disse isso, não é? Então, bom, nós também somos natureza. E essa coisa de deitar ao lixo toda a experiência que nós adquirimos, guardamos, organizamos carinhosamente, quisemos fazer vingar, quisemos fazer crescer, quisemos, não é? Juntar na nossa vida, isso é para deitar fora? Não será isso uma perda? E parece que a ciência diz que não pode haver perdas na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por isso, se você não quer ir fazer contas com o Lavoisier, pense nisso, tá? Um abraço, até breve.